Olá, meu nome é Frederick, eu sou psicanalista e hoje nós vamos falar sobre a sensação do medo. Primeiro a gente precisa entender o que significa medo. Segundo o dicionário Priberan da língua portuguesa, medo significa temor, ansiedade irracional ou fundamentada, ou um simples receio. Segundo a psicologia, medo é um estado afetivo suscitado pela nossa consciência do perigo ou que, ao contrário, suscita essa consciência. Ou seja, como se fosse um estado de alerta que nos remete à situação de perigo que ela pode ser futura ou ela pode estar na nossa cabeça. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre o medo é que o medo é uma emoção. Lembra no vídeo passado que a gente falou sobre sentimentos e emoção? O medo é uma emoção, ou seja, ele é uma resposta neural a alguma situação externa que acontece com a gente. E o medo ele é extremamente necessário à sobrevivência humana, porque o medo, como eu falei anteriormente, ele é um estado, né, mental que nos remete ao perigo, é um alerta de perigo do nosso cérebro. Então ele é muito natural e extremamente necessário para a nossa sobrevivência, porque uma pessoa que não tem medo nenhum, ela é livre de todos os medos, ela pode se arriscar desnecessariamente, colocar sua vida em risco em situações, né, banais, unicamente porque ela não sente medo de nada. E é esse medo que faz com que a gente rapidamente decida se a gente vai lutar ou se a gente vai fugir da situação que nos causou esse medo. Quando esse medo ocorre no nosso organismo de forma exagerada, ele se transforma numa fobia. A fobia nada mais é do que o medo de maneira irracional e exagerada. E a fobia, segundo o DSM-5, ela é considerada hoje uma doença. E é uma doença causada pelo medo. Tem vários tipos de fobia. Algumas a gente conhece, que é a claustrofobia, aracnofobia, entre outras. Só que a principal diferença, para você conseguir fazer uma diferenciação, vamos dizer assim, do medo e da fobia, é que, como eu falei anteriormente, o medo ele te prepara para decidir se você vai enfrentar aquela situação ou se você deve fugir daquela situação. A fobia não. A fobia ela simplesmente te paralisa diante daquela situação. Você não tem uma reação de fuga ou uma reação de enfrentamento. Você simplesmente trava. Você bloqueia. Então, quando esse medo acontece dessa maneira no nosso organismo, trata-se de uma fobia e aí sim nós devemos procurar ajuda psicológica. Muita gente às vezes me pergunta: Fred, eu tenho medo disso, eu tenho medo de injeção, nossa, eu tenho medo de cachorro. Eu devo procurar ajuda psicológica? Eu devo procurar um psicanalista, um terapeuta para tratar desse meu medo? A minha resposta é sempre depende. Depende se esse medo tem uma causa conhecida, depende se esse medo ele já se transformou numa fobia, porque quando a pessoa me pergunta se ela deve procurar um tratamento para tratar do medo dela, a primeira coisa que a gente tem que identificar é se aquele medo se trata de uma fobia. Se tratar de uma fobia, se ela tem ataques de pânico, se ela tem crises de ansiedade causadas por aquele medo que ela está descrevendo ali para o terapeuta, ou de repente está só descrevendo numa conversa amigável com alguém, aí sim é necessário que ela procure um tratamento. Agora, os medos naturais, os medos normais da nossa vida, que são aqueles medos, como eu falei anteriormente, que são extremamente necessários para a nossa sobrevivência, não, esses não são necessários que sejam tratados. Apenas aqueles medos de causa irracional, aqueles que a gente não tem como controlar. Quando eles já se transformam em uma fobia e a gente não consegue mais seguir com a nossa vida cotidiana normal por causa desse medo. Aí sim a gente deve procurar ajuda psicológica. Para poder finalizar, quais são os pontos benéficos do medo na nossa vida? Bom, primeiro que se a gente sente medo natural, a gente não vai se expor a situações de extremo risco
à toa. Então, de uma certa maneira, a gente acaba prolongando um pouquinho mais a nossa vida. E quais as consequências negativas do medo na nossa vida? Consequência negativa é, como eu falei, somente quando o medo ele toma uma forma irracional e ele acaba se transformando numa fobia. E essa fobia pode causar uma série de doenças já bem conhecidas, né, da nossa sociedade, como, por exemplo, transtorno de pânico, crises de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, quando a pessoa passa por uma situação extremamente traumática e ela não consegue mais vivenciar nada parecido ou nada que lembre aquela situação. Então, o transtorno de estresse pós-traumático é causado pelo medo. Doenças físicas, por exemplo, como bulimia e anorexia, que são causadas pelo medo, de estar gordo ou estar gorda, ou parecer gordo, parecer gorda. Então faz com que a pessoa se enxergue sempre inchada e ela acaba desenvolvendo essas doenças. E são doenças causadas pelo medo, entre outras coisas. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham entendido que o medo ele é uma emoção benéfica para a nossa saúde física e para a nossa saúde mental também. Porém, quando ele toma rumos irracionais, quando ele é um medo sem uma causa fundamentada e ele acaba se transformando numa fobia, aí a gente deve observar, a gente deve ficar de olho, porque se esse medo começar a se desenvolver de forma exagerada, essa é a hora da gente procurar ajuda psicológica, tá ok? Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam ter uma excelente semana e fiquem com Deus.